Condensação. O que é? Como se forma? Como evitar? Mas assim, não sei se você que está assistindo sabe ou não, mas condensação é quando você sente, por exemplo, na barraca, minha barraca tá molhada por dentro. Aí tem gente que acha, tá chovendo dentro da minha barraca, né? Mas se você parar para perceber, eu tô falando assim, grosso modo, né? De forma bem simples. Mas quando você tá dentro de um carro, por exemplo, e tá muito frio do lado de fora e você tá do lado de dentro, você começa a respirar, começa a embaçar o vidro, não começa? Então é a mesma coisa dentro da barraca. Até dentro de casa isso acontece também, né? E o Fernando vai explicar um pouco melhor sobre esse fenômeno, né? O que a gente pode fazer para evitar e como que funciona isso também. A condensação, né, ela ocorre quando, digamos assim, o ar ele fica saturado de umidade, né, de água. Então, o ar, numa determinada temperatura, ele tem uma quantidade de água que cabe nele, né? Essa quantidade de água que cabe no ar, ela chega num determinado ponto e aí, quando não cabe mais a quantidade de água ali dentro, essa água tem que ir para algum lugar e ela tende a cair, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, à noite, né, quando chega numa determinada hora da noite, começa a aparecer em cima do carro o orvalho, né? Esse orvalho, ele acontece porque o ar saturou de água e começa a aparecer a água do ar começa a ser depositada em cima ali das temperaturas, das superfícies, né? Isso é o chamado ponto de orvalho. E quando você está dentro de uma barraca, né, o que acontece geralmente dentro da barraca é que a temperatura dentro da barraca ela acaba ficando mais alta, né, do que do lado de fora. Então, em tese, aquele ar de dentro da barraca ele vai conseguir absorver mais umidade, mas a temperatura do lado de fora da barraca ela está menor. E o tecido da barraca ele está em contato com essas duas superfícies, então o tecido ele fica mais gelado, né? Principalmente quando é uma barraca só de tecido, completamente de tecido, a parede da barraca, esse tecido da lateral, ele acaba ficando numa temperatura menor do que a temperatura do ar do lado de dentro. E o ar saturado de umidade que tá, porque a gente quando respira, a gente solta umidade também, né? Até uma coisa interessante assim, mas um casal, por exemplo, durante uma noite inteira, né, solta até 320 gramas de água durante a respiração, né, em 8 horas. Isso quer dizer, 320 ml de água são liberados ali à noite para o ar. E essa umidade, quando ela encostar ou quando ela chegar perto da parede gelada, como aquele ar que está pertinho da parede ele tem menos capacidade de absorver a umidade, ele vai condensar e vai virar gotículas de água ali naquela parede. Como a gente está falando de muita umidade, né? A gente está falando de 320 ml só de um casal, se tiver mais gente dentro da barraca vai ser mais água ainda. Isso só da respiração, Isso né? só tem da a respiração. transpiração também, né, do corpo. A transpiração pode gerar mais 50 gramas por hora de água, né? O que vai significar quase meio litro de água ali sendo acumulado dentro daquele ar ali, né, da barraca. Numa esvelta, por exemplo, isso aí seria suficiente para saturar o ar da barraca rapidamente, né, se ela não tivesse nenhuma saída de ar. E se o tecido que a gente usasse fosse 100% plástico, que a gente não faz, né? Que isso é uma questão, né? Tem gente que fala assim, eu quero um tecido impermeável. Claro, né? Todo mundo quer que não chova dentro da barraca. Mas tem que ter um cuidado também com o tecido para ele ter um mínimo ali ser um mínimo respirável, justamente para esse ar ter essa troca, né? Essa saída. Porque pense um plástico, né? Quando você coloca um plástico, ele veda totalmente, né? Ali a saída de ar, enfim. Então ele vai suar muito mais fácil, né? Exatamente, a condensação vai ocorrer muito, né, mais facilmente. Num carro, por exemplo, quando o carro começa a condensar, uma saída que as pessoas usam é ligar o ar-condicionado, né? Porque o ar-condicionado ele retira a umidade do ar, né? Se você não fizer nada, teu carro vai
embaçar completamente pelo lado de dentro, né? Vai ficar impossível de ver. Se for um carro que o teto não tem forração, como por exemplo uma Kombi, um furgão, vai literalmente pingar do lado de dentro do carro, né? Isso porque a gente está falando novamente de bastante água, né? Só 2 pessoas são suficientes para colocar meio litro de água em 8 horas no ar. Sem contar o ar, a umidade do próprio ar à medida que a temperatura cai à noite, né? Então, dentro da barraca, para você evitar ou diminuir a condensação, é extremamente necessário que você crie meios para o ar ventilar ou circular dentro da barraca. Então, as nossas barracas da Tendaro, elas têm 2 estratégias, né? Tipo, são adotadas 2 estratégias para evitar a condensação. A primeira delas é que elas têm saídas de ar, né? Tipo, a Svelta tem saídas de ar que permitem essa circulação, né? Até algumas pessoas às vezes reclamam que a barraca entra vento, né? Mas esse vento que entra é justamente para poder circular o ar e evitar a condensação. E a Tendaro Panorama, por exemplo, ela tem uma camada dupla de tecido para evitar que o ar frio fique em contato diretamente com o ar frio do lado de fora, fique em contato diretamente com o ar quente do lado de dentro, né? E nas nossas barracas dobráveis, como é o caso da Luma, a gente adota o sobreteto separado do teto interno, para evitar principalmente que a condensação ocorra na parte superior da barraca e não pingue na tua cabeça quando você estiver dormindo à noite. Só a questão que o Fernando falou das barracas, tipo, dividindo em 2 categorias. As de casco rígido, elas têm uma forração em carpê automotivo não resinado. Então, isso ajuda na absorção da umidade. Então, assim... Assim como acontece no automóvel, né? Tipo, exatamente. os carros, né? Se não for uma Kombi, né, um furgão, geralmente eles têm uma forração no teto que absorve essa umidade, né? Então, assim, tem o casco em fibra de vidro, né? E aí tem essa forração em carpê. Então, toda a respiração ali, todo o ar que for para cima, ele, de certa forma, vai ser absorvido, né? A parte de baixo também tem o carpê. Então, é muito difícil condensar uma barraca de casco rígido, principalmente os modelos Svelta, né? Porque eles têm menos tecido, né? A Panorama, ela tem mais tecido, então por isso que tem essa camada dupla ali também, né? Do tecido, que já são coisas que ajudam a evitar, né? A gente não diz que é 100%, sim, porque pode acontecer. Mas mesmo assim, se você pegar uma temperatura muito baixa, tipo abaixo de 5 graus, abaixo de 0 graus principalmente, como a quantidade de umidade que o ar é capaz de absorver é muito baixa, e a quantidade de umidade que a gente lança no ar é muito elevada, né? E geralmente ninguém vai ter coragem de deixar a fresta aberta na barraca, né? Por causa do frio, o fenômeno de condensação tende a ocorrer principalmente nas partes de tecido. Você vai observar daí, nesses casos, o tecido congelar na lateral. Mas isso é absolutamente normal e vai ocorrer em qualquer barraca que você veja no mercado, né? É um fenômeno que é virtualmente impossível de evitar. Eu ia falar daí da outra categoria ali, que são as barracas dobráveis, né? Que essas sim são totalmente em tecido. Então, quando tem mais tecido, você tem a tendência de sentir mais esse fenômeno da condensação, né? E aí tem os truques, né? Tipo, as dicas, os truques de como amenizar, né, isso. A principal delas é a circulação de ar, quando possível, né? Deixar as janelas abertas. E outras, se for possível, aquecer o lado interno da barraca, porque, como foi comentado, quanto maior a temperatura do ar, mais umidade esse ar absorve, né? Mas daí chega a um limite também. Na Luma, na Tendaro Luma, que é a nossa barraca dobrável, né, que temos no momento, ela é uma barraca estanque, ela é totalmente fechada. Então, assim, se você deixar tudo fechado, né, pegar essas temperaturas, né, condensar muito dentro, essa água não vai ter para onde escapar, ela vai escorrer pelas laterais e talvez vá para baixo da barraca, uma coisa assim. Então tem gente que confunde e acha, choveu dentro da minha barraca. Não é que choveu, é a questão da condensação. Então a gente recomenda, né, que você deixe, tem 3 aberturas, né, na Tendaro Luma, que você deixe a janela um pouco aberta nas laterais e também um pouco aberta em cima, na frente, justamente para ter essa troca de ar e tentar evitar isso.
Claro, assim, tem coisas que a gente faz como campista, né? Eu, por exemplo, levo sempre uma toalha para dentro da barraca, uma coisa assim. Eventualmente, se tiver muito frio, que eu senti que o tecido tá muito gelado, uma coisa assim, eu coloco, por exemplo, entre o meu travesseiro e o tecido da barraca. São coisas que, enfim, cada um tem um jeito de resolver, né? Mas acho que a questão principal é essa circulação do ar, né, Fer? Que é extremamente importante para diminuir os efeitos da condensação. E tem época que é mais comum, né, de acontecer a condensação. Sim, o inverno, né? Quanto mais frio, menos capacidade o ar tem de absorver umidade, mais fácil ocorrer a condensação. Então você que vai viajar aí para lugares, né, gelados e tal, tem que estar esperto aí com essa questão, né? Mas uma coisa que a gente queria, né, que o pessoal deixasse aí nos comentários, né, deixa aí no comentário, o que você faz, né, para evitar isso? Porque cada um tem um jeito de lidar, cada um tem uma dica, e eu acho que isso ajuda muito outros viajantes, né, também enfim, ter um acampamento mais tranquilo, mais seguro, mais confortável, né, mais divertido. É isso, Fer? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Na próxima a gente vê vocês. Espera, né, que vocês estejam aí acompanhando nossos vídeos. Entra lá no nosso site para ver os produtos que a gente tem, as barracas. A gente está à disposição para responder qualquer dúvida. E a gente conta com a participação de vocês aqui também nos comentários do vídeo. Até mais. Tchau, tchau.